o programa Aces Optimist com seu apresentador, Dr. Craig Morris. Olá a todos, doutor. Olá, aqui é Craig Morris e sejam bem-vindos ao Aces Optimist. Estamos dedicados à otimização do potencial humano ao longo da vida clínica. E hoje temos um convidado muito especial, alguém que tenho a honra de conhecer, de quem me orgulho, pois considero uma espécie de protegido. Há muito tempo atrás, em cursos anteriores, em cursos de DNS, e esse é o Dr. Kendra da Silva, presidente da nossa atual Federação Mundial de Quiropraxia. Bem-vinda, Kendra. Agradecer. Muito obrigado, Craig. Sim, nossa relação já vem de longa data. E eu também me sinto honrado em conhecê-lo e estou muito honrado por você ter me convidado para participar deste podcast com você hoje. Estou animado para conversar com você e aprender mais. Muito obrigado. Cerca de 15 anos atrás, eu tinha meu consultório na região de Los Angeles e recebi um convite muito especial para ser o palestrante principal na convenção anual da Associação Sul-Africana de Quiropraxia e fui convidado por você. E isso levou a nossa colaboração, nossa amizade, nossa colegialidade e a um caminho muito interessante. E também levou você à sua ascensão até a atual Federação Mundial de Quiropraxia. Então, para começar, eu gostaria de entender mais sobre o seu histórico, o que te levou a todo esse caminho até o topo, até o ápice dessa profissão, ocupando a posição política de presidente da nossa Federação Mundial. Então, conte-nos um pouco sobre o que te levou à quiropraxia e sobre seus primeiros anos de serviço, tanto para seus pacientes quanto para a nossa profissão. Bem, acho que precisaríamos de outro podcast se eu fosse entrar em detalhes. Então, como você disse, eu estou na África do Sul. E quando eu estudei quiropraxia, que foi no início dos anos 90, não havia muitos quiropráticos na África do Sul. Me formei em 1995. E naquela época, havia cerca de 60 quiropráticos registrados. Então, era uma comunidade muito unida e os quiropráticos que estavam lá já estavam todos envolvidos com os estudantes. Então, eu voltei, estudei em Durban e voltei para Joanesburgo. E um dos meus colegas com quem fiz estágio me perguntou se eu ajudaria na filial local. E então eu disse, bom, por que não? Você sabe, os pacientes são poucos quando você está começando. Deixe-me ajudar na filial. E não demorou muito, porque não havia muitas pessoas querendo assumir posições de liderança. E havia uma diferença de idade enorme entre os quiropráticos que estavam aqui e a primeira turma. Eu estava com a primeira turma que se formou em 95. Houve um intervalo de cerca de 30 a 35 anos sem quiropráticos. Então, eu assumi formalmente a importante posição de presidente e, logo no início dos anos 2000, acredito que tenha sido especificamente em 2002, recebi um convite formal pelo mesmo colega para integrar como membro efetivo do Conselho Nacional. E foi muito interessante, na verdade, tivemos uma apresentação no recente congresso da ACF, onde falaram sobre liderança acidental, e muitos dos líderes na África são líderes acidentais, porque simplesmente não há mais ninguém para fazer isso. E se você tem algum tipo de habilidade, pronto, o trabalho é seu. Então, muitos de nós somos líderes acidentais e, de certa forma, acho que eu também fui uma líder acidental. E eu realmente gostei do trabalho como presidente da filial, reunindo as pessoas, reunindo as comunidades, porque a prática pode ser bastante isolada. E quando fui para o Conselho Nacional, o trabalho, o wiki, tornou-se muito mais, digamos, político. Então, me envolvi muito com as estruturas de codificação. O país estava passando por uma reformulação de todos os códigos e, em 2006, já tínhamos um novo sistema de codificação. E, novamente, a liderança acidental.
ninguém mais está lá, então faça, tem que ser feito. E eu realmente gostei disso e acho que esse foi meu primeiro teste de fazer mudanças em um nível diferente, não para os pacientes. E todos nós sabemos sobre tratar os pacientes, sobre fazer mudanças na vida dos pacientes, sobre aqueles pacientes milagrosos que vêm elogiando você. Mas isso é de alguma forma diferente. Era que você podia atuar em um nível diferente e promover mudanças para a profissão. E ao fazer essas mudanças, sentia que isso chegava até os pacientes. E no final das contas é sobre isso, melhorar a vida dos pacientes. Então passei muito tempo no Conselho Nacional. Atuei a partir de 2002. Saí do Conselho em 2023, finalmente. Fui presidente por 3 mandatos e um dos principais objetivos era garantir que haja sustentabilidade e continuidade, porque isso era algo que não tínhamos neste país. E com a nossa história de apartheid e separação na África do Sul, houve muito esforço para unir as pessoas e reunir os gêneros, as raças, as idades para garantir que tenhamos uma boa representatividade em todos os nossos campi e em todas as estruturas das quais participei. E era importante para mim garantir que houvesse representação adequada e que existisse um plano de sucessão. E meu foco era que, quando eu deixasse o cargo que ocupava, a pessoa que assumisse fosse competente, estivesse treinada, fosse feliz em assumir essa responsabilidade. Acho que passei 3 mandatos como presidente apenas organizando tudo isso, iniciando o processo de sucessão, garantindo que o grupo de onde podemos tirar lideranças tenha pessoas competentes o suficiente. Às vezes ainda é um pouco difícil, mas está muito melhor do que era antes. Grande parte dessa jornada foi buscar pessoas como você, trazê-las para o país, expor a profissão de quiropraxia a diferentes possibilidades. Nós não tínhamos DNs na África do Sul. Há muitas outras coisas que também não tínhamos na África do Sul. E, novamente, era dever e responsabilidade da associação expor seus membros. Há pessoas como você, há métodos, há outras coisas e diferentes caminhos que eles poderiam seguir. E eu gostaria de pensar que realmente fui bastante bem-sucedido nisso. Fui indicado para o Conselho de Diretores da Federação Mundial de Quiropraxia como representante africano. E, novamente, havia muito poucos para escolher, provavelmente 2 naquela época para selecionar. E enquanto conversamos agora sobre a sucessão, ainda temos 2, talvez 3 pessoas que realmente se encaixariam nesse papel. Então ainda há muito trabalho a ser feito, mas tem sido uma jornada incrível, conhecendo pessoas, relacionamentos, amizades, redes. Tem sido absolutamente incrível. Eu aprendi tanto só por me colocar nessa posição e me conectar com as pessoas. Tudo em nome de tornar a profissão mais forte e melhor neste país. Então, isso, em resumo, é como cheguei onde estou na WFC. Acho que houve uma outra coisa que também foi fundamental, que foi o seu trabalho anterior. Acho que a WFC pediu para você ser um representante na Organização Mundial da Saúde em relação ao, na época, iminente processo de codificação do CID-10. Isso seria utilizado globalmente e você se tornou um representante. Me conte um pouco sobre isso. Acho que isso se baseou no meu trabalho com a associação local, onde, como mencionei antes, comecei com as estruturas de codificação que estavam sendo refeitas no país. E então a África do Sul decidiu que iria explorar os códigos CID-10, e isso acabou se concretizando. E eu fui treinado em codificação CID-10. E especificamente para treinar nossos profissionais em nossa profissão. E foi aí que a WFC contou comigo para fazer parte do processo do CID-11. Na verdade, isso estava acontecendo na OMS. Então, o CID-10 é um livro grosso, assim, com mais 2 manuais que o acompanham,
e há cerca de 40 mil códigos nele. Muitos deles realmente não se aplicavam a nós. Não havia nenhum diagnóstico ali que fosse específico da quiropraxia. E foi aí que surgiu o CID-11. E meu objetivo lá era iniciar o processo para que começássemos a obter codificação específica para a quiropraxia. Então foi um processo bastante complexo, onde foram criados comitês e qualquer pessoa podia contribuir para o processo. Por exemplo, no CID-10 não existe um código para síndrome facetária cervical, só para dar um exemplo, ou para síndrome sacroiliaca. Então, esses seriam apresentados ao comitê do CID-11 e há todo um processo rigoroso. Você precisa apresentar a pesquisa, trazer toda a documentação de apoio, isso então é avaliado por um comitê que conta com pessoas da OMS, inclui quiropraxistas, e eles podem então adicionar o código na categoria específica. Portanto, o CID-11 nunca será publicado em um livro. O CID-11 é digital, está online, é um documento vivo, os códigos podem ser expandidos e reduzidos. Se você encontrar um código ali que seja controverso ou antigo, ou se esse diagnóstico não existir mais, porque já avançamos para outra coisa, ele pode ser removido com a motivação e justificativa corretas. Então, isso fez parte do início do processo do CID-11. Eu realmente fui a uma reunião da OMS onde tudo isso foi discutido e o processo foi impulsionado. E a partir daí, basicamente, tem sido um processo digital. E como você sabe, a WFC tem status de ator não estatal junto à OMS. E nós realmente valorizamos nosso relacionamento com a OMS. E ainda continuamos trabalhando em várias plataformas diferentes. Mas sim, meu papel nisso foi dar o pontapé inicial no CID-11. Eu nem estava ciente do CID-11. Há apenas alguns anos, parecia que estávamos apenas tentando integrar os códigos do CID-10 em nossa clínica. Então, quando os códigos do CID-11 entrarão em vigor ou eles já estão em vigor? E eu não estou ciente disso. Eles já estão em vigor, só depende de quando o seu país vai adotá-los. Então, a África do Sul ainda utiliza o CID-10. É uma decisão de cada país. Alguns países decidiram que vão seguir em frente. O CID-11 é uma grande decisão porque há muitas estruturas que dependem disso. E para desfazer uma estrutura de codificação, acho que há muitos países que ainda utilizam o CID-9 simplesmente porque desfazer essa estrutura e implementar uma nova estrutura de codificação é um processo enorme e provavelmente terá que ser feito em fases ao longo de 5 a 10 anos, além de ser muito caro. Portanto, a estrutura de codificação existe. Se os países quiserem adotá-la, ela está disponível. Existem muitas outras estruturas de codificação e também códigos funcionais. E isso é algo com o qual provavelmente vou me envolver um pouco mais daqui para frente, porque o mundo está caminhando para valorizar mais o funcionamento do que um simples diagnóstico, e acho que você sabe disso melhor do que ninguém. A função do corpo é muito mais importante do que simplesmente rotulá-lo. Você pode ter duas pessoas com exatamente o mesmo diagnóstico, seja pelo CID-10 ou CID-11. No entanto, o funcionamento delas é completamente diferente. Uma consegue funcionar e a outra não funciona no mesmo nível, de forma alguma. Então, vai ser uma jornada interessante nos próximos anos. À medida que a classificação internacional de funcionalidade entra em vigor, os códigos CIF. Alguns países, novamente, estão começando a utilizá-los. Eles são usados em conjunto com os códigos CID-10. Isso nos fornece mais informações. Assim, sabemos o quão bem o paciente funciona. E você não viu isso na prática? Com dois pacientes, os raios X parecem iguais, eles têm o mesmo diagnóstico, mas você percebe funções diferentes e precisa tratá-los de forma diferente. Sim, é verdade. É fantástico. Quero dizer, é complexo, mas acho que tanto com minha formação em quiropraxia quanto com minha experiência na escola de reabilitação de Praga, ambas foram baseadas na função.
Ambas eram baseadas mais na qualidade do movimento e da função do que na quantidade, o que era muito mais fácil, muito mais prático para começar. Se olharmos de um ponto de vista evolutivo na prática clínica e na organização, é para que possamos nos comunicar uns com os outros. Mas é aqui que você sabe, é para onde precisamos caminhar. Então, fico muito feliz em saber que temos algum tipo de CIF em andamento. Para mim, isso é um pouco surpreendente por causa da complexidade em escala global, mas é para onde precisávamos ir. Então, na verdade, é uma informação incrível para mim. Então, obrigado por compartilhar isso com todos nós. Então, isso também te ajudou a. Além disso, você se tornou uma peça-chave para a Federação Mundial, tanto no Conselho para a África, representando a África, quanto também como representante da OMS, e isso te levou ainda mais longe para outra posição de liderança, né, à medida que você foi avançando. E, novamente, uma daquelas decisões que são votadas em todas essas situações, você nunca foi realmente quem se voluntariou porque estava buscando essas posições de liderança. É uma daquelas situações em que, sabe, quando te conheci, você já era um líder nato, um organizador nato, alguém naturalmente bom em reunir pessoas para que pudessem trabalhar em equipe. Então, é isso que os seguidores procuram quando encontram líderes natos. E eu percebi isso desde cedo, e obviamente o WFC também percebeu. Então, conte um pouco para nós sobre sua ascensão, seu posicionamento, o processo e a experiência agora como presidente. Com certeza, então isso está correto. Novamente, foi assim. Foi um processo, alguns anos depois que entrei, em 2019 eu passei a fazer parte do WFC, do Conselho de Diretores. E então, por conta de uma série de eventos em que houve algumas renúncias, eu fui promovido ao cargo de vice-presidente. E depois, como você disse, ocupei uma posição diferente. Depois fui eleito para o cargo de presidente. Tem sido realmente interessante ter acesso a esses níveis, as conexões e ver como o mundo está se movimentando. O que realmente me empolga, como você disse, é reunir as pessoas. Um dos meus focos, não vamos chamar de projetos, mas prioridades, era estabelecer uma relação mais permanente com a OMS. Nesse sentido, a WFC tem um subcomitê que pode atuar de forma mais estável e contínua, que não seja composto por um diretor do conselho que pode ser destituído ou sair após um ano. E fico feliz em dizer que agora temos um subcomitê, é o subcomitê da OMS, Comitê de Relações Oficiais com a OMS. Eles estão apenas começando, eles vão participar de vários projetos que estão realmente sendo impulsionados pelas linhas de trabalho na OMS. E um deles, que acredito ser de grande interesse para vocês, é a linha de trabalho em reabilitação. E acho que vocês estão cientes das diretrizes para dor lombar que foram publicadas no final de 2023. Não, espere, 2024. E essas são diretrizes para a dor lombar, não só para nós, são para o mundo todo. E essas diretrizes para a dor lombar foram elaboradas ao longo de 7 anos pela OMS. E havia pessoas de todas as áreas. Tivemos quiropráticos contribuindo, havia médicos, fisioterapeutas, você pode imaginar, todo mundo estava envolvido. E eles analisaram todas as terapias que conseguiram encontrar que eram recomendadas para dor lombar crônica, dor lombar mecânica crônica. E então eles avaliaram cada uma dessas terapias, reuniram todas as pesquisas, analisaram, observaram as evidências de apoio. E eles voltaram com essas diretrizes para dizer: essas coisas funcionam, essas coisas talvez funcionem. Essas coisas não temos evidências, e essas aqui temos evidências de que não funcionam. E grande parte do nosso escopo de atuação se encaixa no temos evidências de que isso funciona. O modelo biopsicossocial
manipulação da coluna, terapias manuais, massagem, educação do paciente, orientação, reabilitação. Uma grande parte do que fazemos como quiropráticos se enquadra na categoria de que há evidências de que isso ajuda na dor lombar. Podemos extrapolar isso para outras dores musculoesqueléticas. Mas o mais interessante é que não muito tempo depois disso, os módulos de reabilitação foram publicados pela OMS. E esses também apoiam a manipulação da coluna pelo modelo biopsicossocial, educação do paciente, todas as coisas que estamos fazendo. E estou vendo essa mudança de somos quiropráticos, manipulamos, seguimos em frente para... Precisamos colocar o paciente no centro, precisamos olhar para as outras questões ao redor do paciente, precisamos fazer a reabilitação, precisamos orientar o paciente, precisamos usar as melhores evidências. E se as melhores evidências são as diretrizes para a dor lombar publicadas pela OMS, elaboradas por todas as disciplinas do mundo, são esse tipo de evidências baseadas em dados que precisamos considerar. E elas estão impulsionando a reabilitação. Elas estão nos dizendo que a cirurgia nem sempre é o caminho a seguir. Não estou dizendo que a cirurgia nunca é necessária. E estamos falando sobre dor lombar mecânica. Não estou falando sobre o acidente traumático que precisa de cirurgia. Nesse caso, precisamos realmente operar. Mas os tipos de casos que vemos estão sendo cada vez mais reconhecidos como valiosos para a população em geral. E eu realmente gostaria de atribuir grande parte dessas informações aos pesquisadores da nossa comunidade. 100 anos atrás, a quiropraxia nem sequer pensava em pesquisa. Agora, a quantidade de pesquisas que está sendo realizada apenas para apoiar o que fazemos é o que está abrindo o caminho. Essa é a pesquisa que chega à OMS e serve melhor à nossa profissão. Gostaria de destacar um dos projetos que está acontecendo na África do Sul. E ele começou, para ser honesto, começou provavelmente há 10 ou 12 anos. Eu estive envolvido no início desse projeto com um dos nossos maiores administradores de planos de saúde, e ele foi implementado há cerca de 4 anos, e se chama Discovery, né, que é o administrador, um programa conservador de cuidados com a coluna da Discovery. E o que eles fizeram? Eles analisaram essa pesquisa e todas as pesquisas que nossos pesquisadores estão produzindo e observaram o seguinte. Depois, envolveram os atuários e analisaram quanto isso estava custando para eles. Sobre dor lombar, e então começaram a dizer: o que as evidências nos mostram é que a cirurgia não é o melhor caminho. E isso levou cerca de 8, 9 anos. Houve muitas reuniões, tive muitas reuniões com eles. Eles lançaram o programa que permitiu aos pacientes o acesso a... Eles podem escolher entre fisioterapia ou quiropraxia. E o acesso inicial é pelo pronto-socorro, pelo seu clínico geral ou pelo cirurgião. Então, quem é obrigado a encaminhá-los para o programa? E quando eles entram no programa, não precisam pagar pelo programa. O profissional recebe para atender esse paciente por aproximadamente 8 sessões. E eu adoro meus pacientes de cuidados com a coluna. O fato de esse peso financeiro ser removido, eles sabem que tem sessões comigo. E eu posso fazer o que for necessário dentro do meu escopo de prática. Podemos usar ondas de choque, agulhamento a seco, manipular, fazemos todas as coisas da quiropraxia. O sucesso, posso lhe dizer, já existe. Provavelmente, quais foram os últimos números? Havia entre 30 e 40 profissionais no país que faziam parte desse programa. Existem requisitos pós-retrato, você precisa de no mínimo 5 anos de experiência prática e uma série de outras coisas. Minha taxa de sucesso com isso, e eu vejo vários desses pacientes, 2 deles nos últimos 4 anos precisaram retornar ao cirurgião para realizar uma nova cirurgia. O restante deles concluiu o programa com sucesso. E agora isso. Os administradores estão coletando esses dados.
E isso só reforça o fato de que a terapia manual, a reabilitação, a educação do paciente, todas essas coisas estão sendo reforçadas como o caminho para tratar a dor lombar mecânica. E isso não é simplesmente incrível para a nossa profissão? E só pense em como isso apoiaria o DNS, onde você tem grande parte do seu interesse. Uau, todas essas informações são fascinantes. Eu agradeço e estou aprendendo com você, tentando descobrir para onde ir. Primeiro, acho que eu diria que participei de uma das nossas primeiras diretrizes aqui. Temos um processo chamado processo CCGPP, Diretrizes Clínicas e Parâmetros de Prática em Quiropraxia, e eu coescrevi o primeiro artigo e depois o artigo de acompanhamento para as diretrizes de lombalgia. Mas depois disso, eles continuaram desde então. Vendi minha clínica há alguns anos e estou semi-aposentado. Assim como eu estive tão envolvido com a Federação Mundial por algumas décadas. Agora não estou mais, então agora você está me ajudando a me atualizar. Mas estou realmente, realmente animado em ouvir sobre essa diretriz clínica mais global. E também, certamente, estou ciente dos nossos níveis crescentes de pesquisa. Tivemos David Chapman Smith, como você sabe, nosso bom amigo, e acho que um mentor para ambos nós com sua iniciativa, de fato, na organização da WFC. E ele certamente prestou homenagem ao Dr. Scott Haldeman também. Outro sul-africano nato que realmente nos ajudou a começar e a nos organizar quando começamos a buscar níveis mais altos de educação, incentivando os quiropráticos a obterem seu doutorado, a se tornarem pesquisadores e então a começar a iniciar pesquisas onde não havia nenhuma realmente apoiando a pesquisa. E então, certamente foi graças a essa dupla, de verdade, de muitas maneiras, uma dupla explosivamente brilhante que nos ajudou a nos organizar como profissão e também nos ajudou a avançar em direção a pesquisar e apoiar o que é. Estamos fazendo isso para que possamos conquistar nossa vaga na Healthcare International. Isto foi parte do motivo pelo qual publiquei meu livro didático sobre lombalgia, que era, como você sabe, multidisciplinar, para que tivéssemos um lugar à mesma mesa e para que pudéssemos até mesmo conseguir algo, tratamento de ponta para a coluna vertebral. Líderes. Bem, líderes de destaque no mundo da coluna vertebral e no gerenciamento da coluna vertebral, desculpe escrever por mim, e ver que eles permitiriam que alguém, um quiroprático, editasse para eles. E então vemos que o que você está falando agora é essa ascensão gradual da nossa profissão ao que eu consideraria seu lugar de direito à mesa, junto com médicos, osteopatas, fisioterapeutas, profissionais ao redor do mundo, porque no final das contas acho que há foco demais em algum tipo de competição, quando você olha para a população mundial, onde simplesmente há uma escassez, se somarmos todos os nossos números, ainda estamos com falta de profissionais. Então, estou realmente animado para ouvir sobre isso e gostaria de aprender. Estou animado para aprender mais. E vou ter que pesquisar sobre isso para ver esses programas. E também estou interessado em ver os resultados, porque, no que eu queria te perguntar também sobre esse programa, que você está trabalhando com isso, para ver esses care-all, porque estou presumindo que todos esses são pacientes crônicos de coluna que estão sendo encaminhados para você nesse programa. Você pode falar um pouco sobre o aspecto de prevenção disso? Eu venho dizendo há anos que, essencialmente, tudo o que fazemos na prática é corretivo, mas só a educação é preventiva. Então, sobre o que eles falam ou em que você está focando do ponto de vista preventivo e educacional? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. E você está certo, a educação do paciente é fundamental. Precisamos lembrar, e você também mencionou um pouco sobre isso, que o paciente é o centro, e seja tratamento quiroprático, osteopatia, fisioterapia ou médico, né, o paciente é a pessoa importante.
e temos a responsabilidade de garantir que o paciente receba o tratamento mais adequado para a sua condição. Portanto, se for necessário encaminhá-lo, você deve encaminhá-lo. E as outras profissões também estão começando a entender que, se o paciente precisa de terapia manual, ele deve ir para a terapia manual. Eu sei que, localmente, na África do Sul, estamos recebendo mais encaminhamentos de neurocirurgiões e cirurgiões ortopédicos, porque eles estão colocando o paciente no centro. No entanto, neste programa, você está certo, são pacientes crônicos. E eu não quero dizer que é tarde demais para prevenção, mas não é tarde demais para educá-los sobre como evitar que piore. Então, eu passo muito tempo conversando com o paciente. Na verdade, eu estava em uma reunião com a Discovery há alguns meses e estávamos conversando sobre envolver os biocinetistas. E para muita gente, você não sabe o que é um biocinetista. Na África do Sul, é uma profissão que utiliza o exercício como terapia. Eles estudam por 4 anos. Eu envio meus pacientes para lá, eles vão avaliá-los. Eles vão passar exercícios específicos para a condição deles, ajudar com força e equilíbrio, todas essas coisas, porque tudo isso faz parte da reabilitação e faz parte da educação. E eu tenho vários pacientes do programa de cuidados com a coluna que, quando terminam o programa, voltam para mim. Porque a dor, nós sabemos o que é dor crônica, ela não simplesmente desaparece para sempre, como se nunca mais fosse vista. Mas eles vêm e me dizem: a dor começou a voltar, eu fiz meus exercícios, não piorou, mas eu sei que preciso te ver. Fazemos uma sessão e eles seguem em frente. E nós os vemos 6 meses depois. Então, realmente é importante educar seu paciente sobre isso. O outro lado disso é educá-los para que não acabem se tornando crônicos. E, novamente, é responsabilidade de toda a profissão conversar, educar o paciente. Os pacientes têm famílias, têm cônjuges, têm filhos, têm amigos. E quanto mais você os educa, mais eles vão falar sobre isso. E quanto mais conversamos com nossos pacientes que estão em estágios agudos, né, sobre reabilitação, sobre boa postura, sobre prevenção, mais vamos evitar que esses casos crônicos se desenvolvam. E foi realmente interessante. Recentemente estive nas celebrações do centenário da Associação Britânica de Quiropraxia e foi meio que uma discussão paralela, mas era sobre os hábitos dos, chamemos de jovens, mas como os menores de 30 anos, eles são os jovens. E a conversa começou com o fato de que muitas casas noturnas no Reino Unido estão fechando. E a razão por trás disso é que os jovens têm muito mais acesso à informação, a informações baseadas em evidências, e agora estão focando mais na própria saúde. Eles preferem acordar em um sábado de manhã e sair para pedalar com os amigos do que exagerar na bebida na sexta ou no sábado à noite. Eles preferem fazer crossfit, preferem participar de uma corrida no parque porque têm acesso à informação, porque a informação é baseada em evidências. Mas a tal ponto que as casas noturnas agora estão começando a fechar porque não tem mais clientes. E achei isso realmente encorajador que com essa pesquisa, com informação, os padrões estão mudando, as tendências estão mudando. E acho que isso é algo que precisamos levar em consideração, que quanto mais informação compartilhamos, quanto mais pesquisas fazemos, quanto mais educamos nossos pacientes, mais eles vão ouvir, eles vão escutar e vão mudar seus estilos de vida. É simplesmente o caminho que o mundo está seguindo. Sim. Sim, quando falamos sobre cronicidade, porque esse é o problema com a dor lombar, nós sabemos, já faz décadas que sabemos que existem várias maneiras de reduzir ou, entre aspas, resolver a dor lombar aguda, e a manipulação é uma das principais nesse sentido. Mas quando se trata de cronicidade, o que realmente discutimos é recorrência, recorrências e mais recorrências e recorrências que pioram. Então, eu acho que o que você está fazendo, e esses primeiros passos, tanto a combinação, novamente, de uma diretriz global, quanto agora programas como o que você está envolvido, onde um país pode enxergar
quais são os benefícios e como a quiropraxia se encaixa nisso. É o trabalho em equipe que enfrenta esses problemas, porque os custos são devastadores para os países. Economias com dor lombar incapacitante. Esse foi o propósito do meu livro e de muitos outros livros. Será o preço horrível que isso cobra dos recursos de um país? E quanto mais industrializado o país, mais crítico e arriscado ele se torna. Recentemente eu participei do programa, então, Dr. Don Murphy. Não sei se você conhece o trabalho dele, mas ele é o autor e editor do livro My Sister Textbook for Cervical Spine Disorders, meu livro-texto para distúrbios da coluna cervical. E ele também escreveu mais 2 livros sobre cervical e lombar, utilizando o modelo que ele chama de modelo CRISP, que é para o quiroprático atuar como um provedor de cuidados primários para a saúde da coluna. E eu acho que esse é um modelo brilhante que ele vem promovendo atualmente. E eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas acho que é algo que espero ver se expandindo pelo mundo, porque acredito que nossa abordagem conservadora como porta de entrada para o sistema de saúde a partir da coluna, do ponto de vista da coluna vertebral, da dor, do ponto de vista de lesões na coluna, exceto, obviamente, em casos catastróficos que talvez exijam atendimento de emergência e cirurgias, seria algo que seria extremamente benéfico em escala nacional. E estou muito animado. Então, fiquei animado em tê-lo no programa. E parece que vocês estão fazendo algo com seus programas para que possamos analisar onde nos encaixamos em relação à cronicidade, onde nos encaixamos também nos estágios iniciais, onde tivemos outros programas preventivos e educativos. Na Escola de Reabilitação de Produtos, agora temos folhetos que são distribuídos. Falamos sobre o Fit Kids e agora o programa Fit Kid, e há cursos ensinando os profissionais de saúde a integrar isso para que as crianças entendam. E os pais entendem sobre postura, boa biomecânica da coluna e estratégias preventivas. Então, o que vemos atualmente, e isso eu acho é apenas um exemplo, tenho certeza de que há outros programas em que o lado educacional disso está crescendo. E quanto a mim, como alguém que já está há bastante tempo na profissão, com mais de 40 anos, acompanhando essa evolução, é realmente muito, muito empolgante. Então, vamos falar rapidamente. Temos apenas alguns minutos restantes para falar sobre nosso tempo com o DNS, porque tive a honra de ter a oportunidade de ensinar alguns cursos de DNS na África do Sul, com você ajudando na organização como parte da minha viagem inicial para lá. Então, eu acho que agora estou tentando lembrar se voltei e dei mais cursos, mas talvez tenha sido só aquela vez. Mas eu sei que você continuou usando um pouco de DNS, aplicando algumas técnicas de DNS, então você é um praticante de DNS. Então, o que você descobriu e como tem utilizado o DNS na sua prática? Sim, foi uma época realmente interessante quando você veio à África do Sul e nos apresentou ao DNS. E eu continuo usando em alguns pacientes. Eu sinto realmente que isso auxilia de uma forma profundamente reabilitadora. E, novamente, é uma daquelas técnicas que você pode usar para dar suporte ao paciente. Nem todo mundo responde a uma manipulação rápida e pronto, acabou. Então, o DNS, para mim, especialmente com alguns dos meus pacientes, permitiu que explorássemos um nível completamente diferente no qual eles funcionam para acessar algo que seja um pouco menos mecânico e muito mais profundo e mais reabilitador, onde você pode apoiá-los. Como deveríamos dizer isso? Estou lutando para encontrar as palavras. Mas isso faz parte desse leque de oferecer a eles algo não tão mecânico, para tentar restabelecer esses caminhos para que as reações do corpo possam ser redefinidas de certa forma.
E como você sabe, quero dizer, há uma paciente sobre a qual ainda consultamos juntos. E ela não responde muito bem se não for feito um trabalho de DNS nela. Então isso realmente abriu os olhos. Eu adoraria ver mais DNs vindo para o país. É caro para nós termos isso aqui e ministrar os cursos, organizar qualquer curso é bastante caro, mas eu realmente gostaria de ver coisas assim se tornando realidade. E eu realmente acho que nos próximos anos provavelmente veremos mais DNs vindo para o país por causa do rumo que a profissão está tomando, em direção à reabilitação e à abordagem do modelo biopsicossocial. Então, você está animado para vir ensinar mais DNS? Você vai mandar a equipe mais jovem? Já viajei para quase 50 países e as pessoas sempre me perguntam quais são meus países favoritos que visitei. E eu sempre digo África do Sul e Brasil. E eu achei a África do Sul absolutamente mágica. E as pessoas que conheci e os lugares, desde a Cidade do Cabo, onde tivemos aquele início, congresso da associação para o qual você me convidou, para Joanesburgo, para Durban. Eu estava em Plettenberg Bay, quando ainda trabalhava na época do golfe. E todas as vezes que estive lá foram mágicas, então eu sempre ficaria animado para voltar e ministrar um curso. E agora o DNS cresceu, a magnitude e a abrangência dos nossos cursos. Agora temos cursos para diferentes esportes específicos, temos cursos para a saúde da mulher, temos um curso de pediatria em 3 partes, e eu acredito que o programa pediátrico da Escola de Praga, os 3 cursos e sua abordagem à pediatria, gestão para crianças com atraso, os atrasos no desenvolvimento, e tudo isso, na minha experiência, é o melhor do mundo. E essas coisas têm um impacto enorme na vida das pessoas. E eu trabalhei um pouco com pediatria, como você sabe, quando estava com você, e tivemos resultados muito bons, e isso só aumentou desde então. Então eu acho que isso seria maravilhoso. Acabamos de alcançar nosso 70º milésimo inscrito em nossos cursos, é assim, e agora temos mais de 500 cursos por ano acontecendo. O quê? Isso é incrível. O que para um dos nossos, como um dos caras, eu realmente, no final deu certo. Eu organizei o primeiro curso que meio que deu início a tudo em Los Angeles, em Redondo Beach, em 2004. E isso realmente começou a impulsionar e trouxe entusiasmo para o projeto. Então, para alguém, um sujeito mais velho como eu, que viu tudo desde o começo, é muito, muito empolgante ver o que esses brilhantes clínicos em Praga fizeram com o professor Kolács, como, você sabe, como fundador. É a bela e brilhante integração dele, do trabalho da primeira geração dos professores Janda e Levitt. E ele é uma fusão e um crescimento, mas agora ver isso se expandindo em todos esses cursos diferentes, temos quase 50 instrutores. Então, sim, eu acho que o DNS vai se tornar cada vez mais fundamental nos nossos modelos de reabilitação e nos nossos modelos de prevenção. À medida que as nossas profissões continuam a crescer, e nós, na quiropraxia, temos um grupo brilhante de quiropráticos, que agora são instrutores de DNS. Como parte do nosso programa, somos uns 20 que viajam pelo mundo, além dos fisioterapeutas. E nós não nos preocupamos, sabe, com fisioterapia ou quiropraxia. Somos todos irmãos e irmãs trabalhando juntos pelos nossos pacientes para ajudar a espalhar a mensagem. E somos apenas companheiros de equipe. E eu acho que precisamos ver esse exemplo em escala global, porque os pacientes precisam de nós. Eu mencionei antes, em um podcast anterior, que passei um tempo trabalhando, ensinando junto com Robin McKenzie, não especificamente em cursos, mas éramos ambos instrutores da American Back Society. Acabamos nos conhecendo. Eu conversava com ele sobre algumas das minhas preocupações em relação à política entre as profissões, que me incomodava, porque eu queria mais
mais união e menos barreiras. E ele disse: lembre-se, Craig, que todos nós existimos e estamos aqui pelos pacientes, e nada poderia ter sido dito com tanta perfeição se todos nós existíssemos para os nossos pacientes. E nós simplesmente mantemos o foco no paciente, envolvemos os pacientes e depois arregaçamos as mangas e todos se unem para ajudar a população humana, para ajudar a humanidade e para compreender qual é o nosso objetivo, qual é a nossa responsabilidade. E enquanto nos preparamos para encerrar, não tenho palavras para agradecer o suficiente por você ter reservado um tempo em sua agenda tão ocupada. E agradeço sinceramente em nome da profissão, porque assumir o papel e as responsabilidades da presidência da nossa Federação Mundial é realmente uma tarefa árdua. E é algo que você sabe, eu sei, é a sua paixão. Eu sei que você... Sei da sua dedicação, sei das suas qualidades pessoais, que passei a conhecer e admirar, e que ajudam a definir o que é liderança. E porque os cursos Optimist da AP, os nossos podcasts são principalmente voltados para os jovens. E se te dissessem, por exemplo, quando você era estudante de quiropraxia, que o seu futuro te levaria à presidência do nosso órgão mundial, que em 1995 eu nem sei se ele já existia ou se estava apenas começando, estava apenas em sua fase de formação. Sabe, você nunca teria acreditado nisso e toda a ideia pareceria assustadora, como alguém sequer conseguiria chegar lá. Mas no fim das contas, sabe, a gente faz um passo de cada vez e não era o seu, mas o seu plano não era que você queria estar certo, mas sim, na verdade, justamente o contrário. Foram os seus colegas que viram o seu potencial e perguntaram: você faria isso? Você nos ajudaria com isso? Você faria aquilo? E você pensa: tudo bem, eu quero retribuir, quero fazer algo pela minha profissão, quero ajudar as pessoas, e é assim que as coisas acontecem. Então, sabe, obrigado por estar no podcast, mas também por ser realmente mais gentil, um exemplo vivo do que eu penso. E seja jovens com potencial, jovens quiropráticos ou fisioterapeutas, todos estão convidados para isso, para o nosso podcast, para fazer parte dele. E teremos diferentes grupos de diferentes profissões para dar exemplos de excelência, mas você é o exemplo perfeito para seguirmos, para aprendermos. Então, obrigado por fazer parte, obrigado e eu diria paz. Eu gostaria de terminar dizendo aos jovens, aqueles que estão entrando em qualquer profissão, não pensem que vocês não conseguem. Você não precisa ter todas as habilidades antes de assumir uma posição. Você pode aprendê-las ao longo do caminho. Você já tem um conjunto básico de habilidades, todo mundo tem. E se você for bom nisso, as pessoas vão perceber. Então não tenha medo de agarrar qualquer oportunidade. Você vai se arrepender de não aproveitar as oportunidades. Agarre-as, a maioria delas dá muito, muito certo. E não existe uma única pessoa em nenhuma das nossas profissões da área da saúde que não tenha algum tipo de habilidade de liderança, seja na sua prática ou no nível em que eu estou. E você nunca sabe aonde uma oportunidade pode te levar. Então, realmente espero ver alguns jovens promissores entrando nessas profissões de liderança e levar essa profissão ainda mais longe do que você e eu conseguimos em nossas carreiras. Mas muito obrigado por me convidar e me permitir compartilhar um pouco da minha trajetória com você. E espero te ver novamente em breve. Que bom que você disse isso. Obrigado. Porque eu vou tentar, nós conversamos recentemente, e eu soube que você vai estar no Seminário Parker em fevereiro, em Las Vegas, em fevereiro de 2026. Você foi convidado para lá e por isso vou realmente tentar ir também. E eu não vou a um Seminário Parker há mais de 40 anos, mas já que você vai estar lá, eu vou tentar, porque eu adoraria te ver, encontrar você e também outros amigos e colegas que normalmente dão aula lá e com certeza participam. Então, espero te ver de fato em apenas alguns meses em Las Vegas para que possamos continuar nossa conversa. Isso seria absolutamente incrível. Obrigado, Kendra. E é isso. Nos vemos na próxima vez no Aces Optimists.
Tchau, pessoal. Obrigado por acompanhar este episódio do programa The Aces Optimists. Te vejo no próximo.